Boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui para apresentar o Jornal do Hospital. E hoje apresentaremos a opinião dos moradores de Cabo Frio sobre a violência e o alcoolismo na cidade. Iremos conhecer um pouco sobre a leucemia, seus sintomas e tratamento. Teremos também a previsão do tempo em remissão de globos. E no esporte, o judô. Teremos uma conversa com a professora Elielza. A violência e a política em Cabo Frio tem sido um assunto polêmico na cidade. Agora iremos passar para a Calma. Boa tarde, Calma. Boa tarde, Nathan. Estou aqui para entrevistar dois moradores. E qual é o seu nome? Elizabeth. Bom, gostaria de saber o que você acha da violência em Cabo Frio. Fico triste em ver nossos jovens se perdendo no mundo das drogas. Acho que por falta de oportunidade, de emprego e pela facilidade que esse mundo das drogas bate em nossa porta. E sobre a política, o que você tem a dizer sobre a política em Cabo Frio? Bom, eu espero que os políticos, de modo geral, não fiquem só de promessa, mas que venham olhar para a população, que já não aguenta mais, né? Tanta roubalheira, corrupção. Espero que melhore a vida do povo, na educação, na saúde, mais oportunidade para os nossos jovens. Boa tarde, qual é o seu nome? Carlos. O que você tem a dizer sobre a violência em Cabo Frio? É lamentável o que vem acontecendo em Cabo Frio, com nossos jovens se envolvendo no mundo do crime. Isso é muito triste. E sobre a política, o que você tem a dizer? Só quero que os nossos futuros governantes cumpram as suas promessas que fizerem toda a sua propaganda eleitoral. Muito bem. Obrigado, Calma. A leucemia tem sido uma doença perigosa em alguns lugares do planeta e vamos conhecer mais sobre ela. Leucemia é uma doença do sangue que envolve os glóbulos brancos. O que são os glóbulos brancos, né? Ou os leucócitos, que a gente chama. São células que são responsáveis pela defesa do organismo contra doenças, né? Por exemplo, os glóbulos brancos, eles defendem a gente das gripes, dos resfriados, de doenças infecciosas, né? E o que acontece na leucemia? Esse glóbulo branco, ele acaba se proliferando de uma forma não muito adequada. Então, na verdade, é um tipo de um câncer, né? É um câncer do sangue, na realidade. Não é um câncer como o câncer de pulmão, que você consegue operar, né? Tirar aquele câncer, não. Ele está lá na célula que vai dar origem a todas as células brancas do organismo. O glóbulo branco que está alterado, ele começa a produzir desenfreadamente muitos glóbulos brancos e que vão tomando espaço na medula óssea e não deixam as plaquetas e os glóbulos vermelhos se produzirem também. E aí, o que então eu tenho? Eu tenho muitos glóbulos brancos imaturos que não se diferenciaram, né? Imaturos e que a função está prejudicada. Os glóbulos brancos, então, acabam impedindo os glóbulos vermelhos a serem produzidos e aí a pessoa, consequentemente, tem anemia e, além disso, as plaquetas também não são muito produzidas, né? Porque a medula óssea desviou toda a produção para os glóbulos brancos. A leucemia, então, é um tipo de um tumor das células do sangue, né? Que os glóbulos brancos estão, então, aumentados, né? Mas eles são ineficientes e, ao mesmo tempo, eu tenho uma anemia porque os glóbulos vermelhos eles não estão sendo produzidos adequadamente e eu tenho uma alteração da coagulação do sangue também. Então, a pessoa que tem leucemia, ela pode ter sangramentos, ela pode ter infecções, então febre, uma infecçãozinha
assim, que a gente acha que pode ser tola, né? Assim, que não passa, que eu posso curar sem nenhum problema, assim, de ter que me internar, tudo, pode ser muito grave para aquela pessoa, porque ela não tem os glóbulos de defesa do organismo. Como é feito o tratamento da leucemia? Ele envolve alguns medicamentos como quimioterapia, né? Quimioterapia, e a quimioterapia, ela vai... Então, o que a quimioterapia faz? Ela vai tentar destruir aquelas células doentes, mas ao mesmo tempo algumas células boas também são destruídas. E aí a pessoa fica um tempo com a defesa diminuída, com anemia, com a plaqueta baixa. E nesse meio tempo, até a medula se recuperar dessa destruição que a gente deu, né, com o quimioterápico, a pessoa fica suscetível a infecções, a sangramentos, a anemia. Então, o tratamento envolve quimioterapia e transfusão de sangue. O transplante de medula ele é indicado em alguns casos de leucemia. Não é o tratamento de primeira linha que a gente fala. Então, assim, teve uma leucemia diagnosticada, vamos fazer transplante. Não. Né? O transplante é um tratamento para aqueles casos em que a quimioterapia de primeira linha não funcionou. Né? Então, e o transplante de medula óssea ele é um assunto bem delicado, porque envolve doador compatível totalmente. Então, não serve eu doar para você se a gente não é compatível. Né? Então, precisa ir, mesmo entre os irmãos, existe a chance daquele irmão não ser compatível com o outro. Né? Então, o transplante de medula é uma questão bem delicada. O sintoma o diagnóstico vem por um achado ocasional. Já nas leucemias agudas, são doenças rápidas, a pessoa começa a sentir fraqueza, às vezes aparecem manchas roxas no corpo, infecções de repetição, uma infecção mais grave, e quando vai investigar a causa disso tudo, acaba achando o diagnóstico de leucemia. Normalmente o primeiro exame realizado é o hemograma, que é a partir dele que começa a investigação. Agora, na leucemia linfóide crônica e nas leucemias agudas, o diagnóstico é definido pela imunofenotipagem, ou do sangue periférico, no caso da leucemia crônica, ou de aspirado de medula óssea, no caso da leucemia aguda. Na leucemia aguda, na medula óssea, também é geralmente necessário fazer o mielograma para definir o diagnóstico. Na leucemia mieloide crônica, o diagnóstico é definido com associação principalmente do hemograma e de uma pesquisa de uma mutação específica, que chama BCR-BL. Muito bem, obrigado. Como ficará o tempo na região dos lagos? Iremos agora com a previsão do tempo com o repórter Wander. Olá, Wander. Como ficará a previsão do tempo na região dos lagos? Boa tarde, Luiz. Terça-feira fica com a máxima de 22 graus e a mínima de 19 graus. Quarta-feira vai ficar com a máxima de 24 graus e a mínima de 20 graus. Então acho que vai ficar meio friozinho, né? Iremos para um comercial rápido, logo após voltaremos com os esportes. Revista, filme, livro, jogo, música, comprei. Compra um, compra geral, tudo aqui no Google Play. Não é só app não, no seu Android tem. É só clicar e acessar o Google Play. Tudo num só lugar, loja igual não tem. É muito fácil de usar o Google Play. Vem! Revista, filme, livro, jogo, música, comprei. Compra um, compra geral, tudo aqui no Google Play. Ravioli Rivelino. Boa noite. Deixo aqui o meu agradecimento a todas e todos que sempre estiveram. Agora você acompanha todos os jogos em tempo real no Google.
Futebol em tempo real? Joga no Google. Estamos de volta com o Jornal Tropical. E agora com o repórter Carlos. Olá, Carlos. Boa tarde. Como vai aí no tatame com a professora Elielza? Nós estamos aqui com a professora Elielza e nós vamos fazer umas perguntas para ela. Boa noite, Elielza. Boa noite, Léo. Como o judô influencia na vida das famílias, adolescentes e atletas? O judô ajuda na disciplina, na coordenação motora e na formação do caráter da criança e do adolescente. Ô, Jé, dá uma olhada aqui fora, o Harai. Com qual idade você começou a praticar o judô? Eu praticamente comecei a praticar o judô já com bastante idade, né? Eu já estava com 24 anos já quando eu comecei a praticar o judô. Como você conheceu o judô? Eu conheci o judô através do Sensei Robson Alves, pois eu venho do jiu-jitsu. Quando eu comecei a fazer, eu fazia jiu-jitsu, conheci o Sensei e gostei da atividade. Quais são os benefícios que o judô pode trazer? O benefício que o judô tem, assim, particularmente que eu gosto, ajuda na coordenação da criança, na concentração, na disciplina, e o judô ajuda assim a ter controle do que você está fazendo. Às vezes a criança é estressada e ele vai aprender a controlar, a se controlar, respirar. Nem tudo a gente leva para frente, eu tenho que ganhar, eu tenho que vencer. Então o judô ajuda muito nisso. Qual Brasil você quer para o futuro? Eu sou Valdemir José de Oliveira, moro aqui na cidade de Moarama. O Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil que cada brasileiro tenha condições de ter a sua casa própria. Oi gente, eu sou Felipe Balestrin, falo aqui de Porto Alegre, do Teatro São Pedro. E o Brasil que eu quero para o futuro é um país onde a cultura seja mais valorizada e a classe artística consiga viver da sua arte. Oi gente, eu sou Patrícia de Imperatriz do Maranhão e o Brasil que eu quero é um Bacuri mais seguro, um Bacuri onde eu posso andar com meu celular no meio da rua sem ter medo, que eu posso cumprimentar todo mundo. E aí, seus meninos, um Brasil onde eu possa pagar pelo menos as prestações do celular sem eu ser roubada, um Brasil onde a gente pode ser mais seguro e eles estão faltando. Globo, eu vou gravar andando. E eu quero um Brasil onde a gente pague as prestações do celular da gente sem a gente ser roubada. Oh, meu Deus do céu! Moço, me ajuda! Moço, é o J1, moço, não serve pra nada! Vai mexer nela! Ô, moço, você pode levar, moço! O Jornal Tropical termina aqui. Mais informações no Google Play. Muito obrigado pela sua audiência. Boa tarde. Muito bem. Obrigado, Carol. A leucemia tem sido... Leucemia... Boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui para apresentar o Jornal Nacional. Jornal Nacional... Boa tarde. Estamos aqui para... Boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui para apresentar o Jornal Tropical. E hoje apresentaremos... A opinião dos moradores de Cabo Frio sobre a